Lobo é um mercenário sanguinário das histórias em quadrinhos da DC Comics, criado em 1983 por Kate Giffen e Roger Slifer. Ele surgiu como um personagem coadjuvante em Omega Man número 3, e no início, ele não se parecia em nada com a sua versão mais famosa. Seu planeta de origem era chamado de Velorpia, e o Lobo era apenas um caçador de recompensas que recebeu a tarefa de capturar o grupo de alienígenas fugitivos que dava título à revista. Posteriormente, voltou em algumas outras edições, sempre com sua dubiedade moral, e era basicamente um personagem qualquer, repleto de referências espaciais da época. Após a sua estreia, o Lobo apareceu na Liga da Justiça, quando Kate Giffen assumiu o roteiro. Mais exagerado, violento, sarcástico e com um visual que lembrava os integrantes da banda Kiss, logo o personagem ganhou seu espaço, atraindo a atenção do público, que adorou o novo maioral. Não demorou, e o Lobo ganhou sua própria revista, sem contar os números especiais e minisséries. Sua versão mais famosa é a pós-crise nas Infinitas Terras, onde ele é o típico bad boy motoqueiro, sendo que na versão pré-crise ele era um simples mercenário, cuja raça tinha sido destruída pelos Psions. O Lobo não era um exemplo de ética, mas não chegava a ser tão sacana quanto viria a ser. Não tinha atitude punk, não falava palavrão, nem tomava cerveja, e seu uniforme ultrapassava o tolerável do ridículo. Na época, ele tinha a capacidade de se duplicar quando atingido, o que continuou de uma maneira diferente na versão pós-crise, além de ter ganhado o poder de fogo para colocar medo no exército russo, super força comparável ao do Superman, fator de cura superior ao do Wolverine, uma moto que podia viajar entre planetas, olfato super apurado e a capacidade de localizar qualquer indivíduo que ele já tenha visto em qualquer lugar do universo. O Lobo também se tornou imortal. Ou seja, ele não nasceu com a imortalidade, ele conseguiu a força. O mercenário intergaláctico mata qualquer um por dinheiro, possui o péssimo hábito de sempre cumprir com suas promessas, e mesmo que sua vítima implore pela vida ou fuja para o lugar mais longe do universo, ele vai achá-la, seja onde for. Lobo, diferente do que alguns podem imaginar, não é a tradução de Wolf. O nome deriva do dialeto fictício Kundio, que significa aquele que arranca suas tripas e gargalha de alegria com isso. Além do mais, é possível que esse nome faça referência à palavra lobotomia. Kizarnia era um planeta pacífico e altamente desenvolvido. Jamais teve contato com outros sistemas solares e era um mundo no qual todos os seus sonhos se realizavam. Não havia guerra e nem fome. Sua população, além de muito inteligente, era tão superior que todos eram imortais e podiam escolher se queriam ou não morrer. O corpo dos Kizarnianos podia viver facilmente mais de 500 anos e com apenas uma gota de sangue, criavam clones com a consciência atual. Esse planeta era um modelo de paz na galáxia, até o nascimento do Lobo. Ninguém soube explicar o porquê dele ser como é, ele apenas aconteceu. Os maiores pensadores de Kizarnia, as melhores mentes que já existiram naquele mundo, passaram anos analisando o fenômeno Lobo. Dentre as mais diversas hipóteses, conjecturava-se o gene anômalo, possessão demoníaca e a teoria do bode expiatório, que afirmava que ele era um modo do universo balancear a superabundância de coisas boas em Kizarnia. Mas alguns insistiam que o Lobo nasceu no planeta por mero azar, pois ele iria se manifestar de qualquer forma em algum lugar, em determinada época. Lobo veio ao mundo totalmente diferente de seus compatriotas. Logo após ter nascido, ele arrancou 4 dedos da parteira, fazendo dela a primeira doente mental do planeta em mais de 10 milhões de anos e assassinou seus médicos. Aos 2 anos de idade, o Lobo foi até a estação de rádio Cosmic Rock Zombie Radio pedir para o DJ Wolfman Wilf que tocasse a música I Killed My Folks, No Accident. Em português, Eu matei meu povo, não foi acidente. 365 dias por ano, 24 horas por dia. Caso contrário, ele iria mutilá-lo. A partir daquela data, a música não deixou de tocar na rádio e, sem dúvida, o Lobo não parou de escutá-la, pois pouco tempo depois, ele invadiu uma clínica e exigiu que os médicos implantassem um receptor de ondas nos lóbulos auditivos do seu cérebro, permanentemente conectado à estação de rádio, para que pudesse ouvir sua música favorita para sempre, antes de, naturalmente, destruir todo o local. Aos 5 anos, durante um momento de mau humor, o Lobo cortou a garganta do diretor de sua escola e no início de sua adolescência, ele montou sua própria banda, cuja estreia ocorreu em um festival tradicional de Kizarnia. A combinação de microfones e sobrecargas elétricas que saíam dos instrumentos musicais e da performance eletrizante do Lobo resultou na morte dos jurados, dos espectadores de 6 fileiras, do setor D da plateia e até do vendedor da barraca de chá de ervas, além dos integrantes da banda terem sido inesperadamente decapitados no clímax do primeiro refrão.
Ou seja, basicamente o mercenário intergaláctico matou todo mundo por causa do som extremamente alto e acabou não levando o primeiro prêmio. Incontrolável e maligno, aos 16 anos, o lobo praticava vandalismos e os maiores absurdos possíveis, como genocídios e destruições. Inclusive, chegou a matar metade da população do seu planeta, até que no dia do seu aniversário de 18 anos, ele inventou um enxame de microescorpiões que perfuravam a pele das pessoas e criavam várias bolhas, depois de envenenar o sangue, induzindo a paralisia sem, contudo, reduzir a dor que era letal aos Kizarnianos. As vítimas levaram 5 dias para morrer e ficaram agonizando durante todo esse período. Então, o lobo, que era imune, obviamente, a essas criaturas, sentou em sua sacada, ficou bebendo e tocando thrash metal em sua guitarra, enquanto o restante dos habitantes do planeta, algo em torno de 5 bilhões de pessoas, morriam. Além do próprio lobo, o único outro Kizarniano a sobreviver foi a dona Itrib, sua professora do primário, que estava fora do planeta nesse período, mas na primeira oportunidade, o lobo quebrou seu pescoço, consequentemente a matando. Pouco tempo depois, o personagem se viu entediado, visto que não tinha mais ninguém para matar ou coisas para destruir em Kizarnia. Então, ele saiu pelo universo à procura de uma profissão que fosse compatível com sua personalidade e com a sua alma de assassino, até que resolveu ingressar no ramo dos caçadores de recompensas e começou a matar por dinheiro. Nessa época, ele se auto-intitulava Assassino de Reis e Flagelo da Galáxia, e assim matou durante séculos qualquer indivíduo que atravessasse seu caminho ou que fosse pago para eliminar. Devido às suas incríveis capacidades e habilidades, o lobo era considerado o maior assassino do universo. Inclusive, ele podia criar clones instantaneamente a partir do seu sangue. Ou seja, se algum adversário ferisse o personagem, teria que se preocupar com mais de um lobo. Em uma dessas aventuras, o lobo foi parar na Terra e, quando percebeu que haviam seres poderosos no planeta, simplesmente resolveu derrotá-los. Assim, ele bateu no Batman e, após ter enchido a cara de tanta bebida, enfrentou e deu uma surra no Superman, enquanto paquerava a Lois Lane. O mercenário só foi parado com a chegada de toda a Liga da Justiça. O lobo também derrotou facilmente Gnort, um dos maiores Lanternas Verdes da história, explicando que o anel funcionava à base da força de vontade, mas que ninguém tinha mais força de vontade do que ele. O Maioral também já enfrentou o Wolverine, porém, a briga terminou com os dois caídos atrás do balcão de um bar, e por votação popular dos leitores da época, o Wolverine ganhou a briga. Na história Lobo vs Papai Noel, o Maioral é contratado pelo Coelho da Páscoa para assassinar o bom velhinho, e além de concluir o trabalho, ele ainda mata o seu contratante. Além disso, o Lobo também já enfrentou o Máscara e o Hitman da DC Comics, Tommy Monahan. Embora seja praticamente insuperável em força bruta, o personagem é tão burro quanto forte, e devido à sua característica de sempre cumprir sua palavra, toda vez ele acaba sendo enganado de alguma forma. Inclusive, o lobo já foi tapeado pelo líder Vrildox e foi derrotado por ele em uma luta suja. Este também foi o responsável por anular a habilidade do mercenário de se clonar, já que ela representava um grande perigo para todo o universo. Vrildox fez o lobo usar a exaustão o seu poder de replicação, tornando-se estéril. Tempos depois, foi descoberto que um dos clones havia sobrevivido e se tornado mais inteligente do que o próprio Maioral. Quando se encontraram, ambos brigaram e um dos dois ganhou, mas no momento era impossível identificar com certeza qual tinha vencido, o original ou o clone. Entretanto, o lobo foi visto posteriormente tirando um mini-rádio do próprio cérebro na HQ Lobo número 22, onde ele vendeu sua alma a Neron para que fosse retirado seu receptor de rádio da cabeça, porque o novo DJ da estação, Tony Lepone, havia decidido tocar apenas Soul Music. Obviamente, o lobo mais tarde matou Tony e explodiu a rádio. Isso sugere que o lobo original ganhou, pois somente matéria orgânica pode ser reproduzida. Depois da derrota, o mercenário teve que se juntar ao vilão Vrildox e fazer parte do grupo Legião, porque o lobo havia prometido ajudá-lo se ele o vencesse em uma luta. O vilão venceu, e como o Maioral tem um senso de honra e de ética, apesar de controverso e inabalável, ele sempre cumpre com sua palavra até o fim, não importando quem seja ou o que seja. O lobo também já participou da Liga da Justiça, onde foi membro 2 vezes, por um tempo bem curto. Na primeira, foi durante uma missão que havia recebido para assassinar os integrantes do grupo, fingindo ser amigo para se infiltrar. Tempos depois, ingressou na Liga da Justiça dos Alienígenas, durante uma saga da Liga da Justiça em que cada membro montou sua própria versão da equipe.